Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E hoje nós vamos falar de um filme chamado Obsessão. É um filme de 2025, né? Em inglês Obsession. A nota de avaliação dele no IMDb tá 8 de 10, então claramente não fui só eu, né, que achei ele legal. Se não me engano, ele tá na Prime Videos, pra quem quiser assistir ele de forma legal, mas se você der uma procuradinha na internet, tu já encontra ele, né, via Jack Sparrow. Lembrando sempre que a gente não incentiva a pirataria, né? Então, o que rola? Algumas pessoas dizem que esse filme é do estúdio A24, mas eu não encontrei isso ainda, né? Porque sempre que sai um filme de horror, assim, mais diferentão, todo mundo já fala que é da A24, ou é H24, não lembro direito agora. Aqueles que fazem aqueles filmes meio zoados, né? E o que acontece nesse filme? Bom, Obsessão é um filme onde você tem dois personagens principais, que é o Bear e a Nikki, né? Eles são amigos. E eles têm mais dois amigos, o Ian e a Sarah. Eles trabalham, se não me engano, numa loja de música. Pelo menos foi o que pareceu, né? E o Bear, apesar do nome dele ser Bear, que quer dizer urso, mano, ele é o cara mais gado que vocês vão encontrar no mundo. Muito gado. Ele é apaixonado pela Nikki, mas é aquele cara 100% intrusivo, tímido e que não consegue falar com mulher. E ele é o clássico, você é o meu melhor amigo. Todas as meninas tratam ele como o melhor amigo e ele não pega ninguém. A grande verdade é essa. Ele herdou uma casa da avó dele, certo? Ele mora sozinho. E ele é o clássico nerd de internet que tem um monte de amiga, só que ele não consegue pegar ninguém, apesar dele ser muito frustrado por causa disso. O amigo dele, o Ian, fica falando pra ele, né, que ele deveria se declarar pra Nikki, né, já que todo mundo sabe que ele é afim da Nikki, menos a Nikki, obviamente, né. E aí rola esse romancezinho besta que realmente não importa muito pra gente. Porque literalmente eu acho que não existe alguém que seja tão estúpido e covarde quanto o Bear. Sacou? Não existe, cara. E a Nikki, é aquela garota descolada, ela é meio bruxinha, ela gosta de cristais e coisas do tipo. Então eles já trazem esse lado meio esotérico pro filme com a Nikki. E o que acontece? O gato do Bear morre, certo? Ele toma os remédios do Bear, porque o Bear ele toma remédio pra dormir e tal, caramba, 4. Um belo dia ele chega em casa, encontra o gato morto e os remédios no chão. Ou seja, ele é tão inútil, mas tão inútil que ele não conseguiu guardar os remédios no lugar onde o gato não fosse comer. Então já começa com o gato do cara morrendo. O que a gente sabe que, vamos falar de forma ocultista, já é um puta sinal de azar, né? Então já começa com isso e aí ele fica meio triste porque ele tinha marcado o encontro com a Nikki. Um encontro de amigos, tá, gente? Ele não tem coragem ainda pra dar em cima dela. Então eles marcam um encontro de amigos, só que aí ele fica muito abalado porque o gato dele morreu, que só morava ele e o gato. Então ele tenta desmarcar e coisas do tipo. E aí a Nikki diz que perdeu um cordão, um pingente feito de cristal, que acho que era da avó dela. Beleza, e aí, né, inclusive ela tá falando no telefone com ele quando isso acontece. Então ele, como um bom gado que ele é, ele pensa, eu vou numa loja esotérica e vou comprar um cordão pra ela e dar de presente pra ela, né? Cara, é muito gado esse cara. Não, na real, mano, se vocês assistirem esse filme, vocês não ficarem com raiva do Bear, sinceramente, vocês têm muito estômago de barata, porque, pelo amor de Deus. Desculpa, sangue de barata. Então o que rola? Ele vai numa loja esotérica pra comprar esse cristal pra ela. E aí lá ele encontra, né, um apetrecho que, se não me engano, é galho de... Esqueci qual é o nome da árvore. Mas ele encontra lá um apetrecho que é basicamente um galho de madeira que você tira ele da caixinha, ele toca uma musiquinha e aí você faz um pedido e aí você quebra o galho. É galho de salgueiro, se não me engano,
né? Aí você quebra o galho de Salgueiro, quando ele quebra, o seu desejo é realizado. Então, obviamente, muita gente já acreditou que realmente existe esse tipo, né, de apetrecho mágico, e eu dei uma pesquisada na internet e vi que não existe, né, uma base, né, folclórica ou mitológica para esse objeto mágico que ele utiliza, né? Eu já vi um aqui no Brasil que é feito com osso de galinha. É um osso de uma parte específica da galinha, não lembro se é da asa e tal, que aí ele é em V, aí duas pessoas seguram, né, uma ponta dele, porque ele é um V, e aí elas puxam. Aí o lado que quebrar é o lado que vai realizar o desejo. Foi o mais próximo que eu já ouvi falar, ou que eu encontrei sobre quebrar um galho e realizar um desejo. Mas esse daí é clássico filme de Mestre dos Desejos. É onde o cara ele vai fazer um desejo e o que ele pediu vai dar merda. Só que ele é tão bucha, ele é tão gado e ele é tão covarde que ele poderia pedir qualquer coisa, mas o que é que ele pede? Ele pede pra Nick amar ele acima de tudo. Até mais do que ela mesma. Ou seja, ele quer que ela seja obcecada por ele. Então, por conta disso, a gente tem o nome do filme, Obsessão. E o que acontece? Logo que ele faz esse desejo, a Nick já começa a se comportar de forma muito estranha. Ela é uma menina toda pra cima, até um pouquinho controlada, porque na primeira cena, né, no primeiro ato, quando eles estão querendo ir pra farra, pra virar a noite, aí ela fala que não, que ela quer dormir e tal, que ela quer ir pra casa. E aí é quando ele faz o pedido, né? Então ele vai lá, faz o pedido, a obsessão dela começa, né? E, mano, a atriz, vou até ver aqui o nome dela, que fez a Nick, é a Indy Navarrete. Deve ser assim que se fala, Indy Navarrete. Ela interpreta uma mina maluca muito bem. Sabe a clássica frase terrível, fé nas maluca? Então, ela é a maluca total quando ela fica obcecada pelo Bear. Sacou? Ela começa a, inventar histórias pra ficar perto dele. Então, ela logo inventa de... lembrando, gente, vai ter spoiler, porque isso aqui é uma análise do filme. O filme é de 2025, então, não é tão novo assim, mas quem não assistiu, eu aconselho que primeiro assista em algum lugar pra depois ouvir aqui. O que eu tô falando é só a sinopse básica da introdução do filme. Então, até agora, quem ouviu não perdeu nada, não, né? Porque, obviamente, é um filme sobre um cara que faz uma amarração pra uma mulher, né, quebrando um galho. E aí, o que acontece? A mina fica totalmente obcecada pelo Bear, e aí a primeira coisa que ela faz é querer ir pra casa dele, ou seja, ela se muda do ambiente da casa dela e vai pra casa do Bear naquela mesma noite. Ou seja, o bagulho fez efeito em menos de 1 hora, menos de 10 minutos. Foi o cara quebrar e ficar pensando, nossa, que coisa idiota que eu fiz. Quando ele olha pra porta, a mina já tá esperando ele, sacou? Então, é uma urucubaca das brabas. Só que, como eu disse, ela é o Mestre dos Desejos. Inclusive, estou reassistindo o Mestre dos Desejos agora, porque me lembrou muito esse filme. E aí ela fica totalmente obcecada por ele, e aí ela começa a se comportar de forma muito estranha. E onde entra o ocultismo nisso? Porque todo mundo acredita que, devido à lenda de Mefistófeles e tal, o Cherion do diabo, do Chapolin e coisas do tipo, toda vez que você vai fazer um tipo de desejo, algum ritual para desejo, seja ele na Goétia, seja ele na magia egípcia, seja ele na magia árabe, né, chamar gênio e coisas do tipo, todo mundo acredita que o desejo vai ser deturpado de alguma forma. Então, por exemplo, se não me engano é no livro do Dr. Hood, acho que é do Dr. Hood, na Goétia, ele ensina praticamente com juridiquês como você deve fazer um contrato antes de fazer um acordo com o demônio, certo? Então, apesar de que era o fato de que esses ocultistas, a maioria que a gente conhece da Europa, eram um bando de aristocrata, estudantes de direito e coisas do tipo, filhinho de papai, eles levavam isso muito a sério.
Então, sim, rolava essa questão dos caras chamarem advogados para montar um contrato para eles então fazerem um acordo com uma entidade. Algumas pessoas acreditam que você deve fazer um pedido quando vai trabalhar com demônios, né, e coisas do tipo, que você deva fazer o pedido mais simples possível para que a entidade não possa colocar nenhuma letra miúda naquilo ali. Então, por exemplo, você tá com câncer e você quer chamar um demônio porque você quer se curar do câncer. Você não vai falar, eu quero me curar do câncer do cérebro. Porque aí o nego já imagina que ele vai te curar do câncer do cérebro, mas graças ao tratamento aí você vai ter problema no estômago ou em qualquer outro lugar e vai morrer do mesmo jeito. Então a pessoa ela deveria pedir coisa mais simples possível. Tipo, eu quero ter saúde na minha vida. Pronto, entendeu? Aí você pensa, mas se for uma entidade escrota, obviamente ela vai dar um jeito de fazer com que esse pedido possa ser deturpado. Então, se você for pensar assim, né? Sempre que você for fazer um pedido, existe sempre uma forma de deturpar, porque é tudo uma questão de interpretação de texto, né? Então, por isso, alguns ocultistas da área de magia cerimonial, que é mais detalhada, mais demorada, mais cansativa, eles já preferiam fazer um contrato jurídico com a entidade, porque realmente ambos tinham que assinar. E, inclusive, é onde vem a lenda, né, de que você tem que assinar com sangue e coisas do tipo, e por aí vai. Existe isso? Sim, existe. Tem pessoas que fazem isso. Principalmente quando rolam entidades muito grandes. Desculpa. Tipo quando eles vão fazer um pacto com Lúcifer, ou com o diabo, Satanás, ou com Asmodeu, com demônios grandes. Normalmente a pessoa ela quer ter um contrato ali, porque aquilo de certa forma até faz com que ela sinta certa segurança no trato que ela fez. E obviamente nesse contrato aparece o tempo, aparece o que você vai dar em troca, e como vai funcionar, quanto tempo vai durar o acordo. E a gente tem as lendas folclóricas também, que dizem que, por exemplo, uma amarração só dura 7 anos. Ou que qualquer trabalho feito via urucubaca só dura 7 anos. Isso principalmente de coisas feitas com folclore africano, certo? Mas eu já vi em outros casos, principalmente orientais, que sim, né, os pedidos eles tinham uma data específica. Aí você teria que renovar esse pedido. Às vezes é 7 anos, às vezes é 12 anos, às vezes é 24 anos. Varia muito, né? E no filme, o que acontece no filme? Bom, no filme o que aconteceu é que aquele palito mágico do cara era real. Era feito por um ocultista que aparece, inclusive, no final do filme, né? E fala pra ele, olha, cada um só tem direito a um pedido. E pediu já era, parceiro. E, inclusive, o cara faz piada, né? Quando ele fala, eu pedi pra que a mina me amasse, não sei o que lá. Ele, isso daí nem é tão ruim. Aí ele, nossa, mas ela está maluca, não sei o que. Porque o que realmente aconteceu? Aqui vem spoiler total, hein, galera? Não quiser saber do final do filme, para que vai lá ver o filme. O que acontece no final é que, na verdade, quando ele pediu pra que a Nikki amasse ele acima de qualquer coisa, o palito mágico tirou a alma e a consciência da Nikki do corpo da Nikki e colocou alguma outra coisa no lugar que poderíamos chamar de demônio. Então, na verdade, o que o palito mágico deu pra ele foi um demônio que era obsessivo nele totalmente. Era um demônio obsessor, sacou? Ou seja, botou um obsessor nas costas dele. Quando a gente tem um demônio obsessor, né, dos que vamos dizer os padrão, eles são espirituais, né? Então você vai sentir arrepio, você vai sentir fedor, você vai sentir cansaço, você vai ter pesadelo, você vai sentir perda de fome, perda de apetite, e você vai ficar doente, você vai se sentir fraco. Isso é o que um encosto, né, um obsessor padrão faz. Por quê? Na teoria, o que ele tá fazendo é se alimentando da sua energia enquanto ele tá próximo de você. O que o filme quer mostrar é que ele tem um demônio obsessor que possuiu o corpo da mina que ele amava, ou que ele achava que amava, porque eu acho que quem ama não faz amarração, né? Mas vamos dizer que ele era muito obsessivo também por ela.
E esse obsessor tá morando na casa dele, fazendo da casa dele, tipo, o inferno. E, mano, o obsessor, por ser um demônio, ele não liga muito pro corpo físico da garota. Então, tipo, ele maltrata muito a garota. Tipo, ao ponto de ele ir trabalhar, ela fica na porta esperando ele. Enquanto ele não volta, ela não sai do lugar. Então ela fica lá, ela se mija lá, se caga lá e tal. E o caramba fica ali parada na porta esperando ele. Quando ele chega, ela tá lá toda cagada, toda mijada na frente da porta, sacou? E ela não consegue ficar 1 minuto longe dele, saca? E aí ela tem umas crises histéricas que são muito maneiras de assistir. Então pra quem vai assistir, eu aconselho fone de ouvido ou assiste num lugar que tu pode ouvir muito alto. Porque isso daí no cinema deve ter sido perfeito. Ela grita muito maneiro, realmente dá medo, né? Porque tu não espera, os gritos dela vêm gritos de mulher maluca mesmo. Do nada ela começa a gritar, entendeu? E aí o que rola? Ele conta pros amigos dele, porque a mina literalmente ela pega uma garrafa, quebra e joga e espeta a própria cabeça. E aí ela se nega a ir pro hospital, porque ela não quer ficar longe dele, né? E aí ele leva ela pra casa, porque ele é maluco. Ele é totalmente maluco. Vocês vão odiar o Bear. Isso é fato, vocês vão odiar o Bear. Ele é um retardado completo, mas o filme queria que ele fosse assim. Ele leva ela pra casa toda fodida e ele descobre, né, quando ele fala lá com o cara que vendeu pra ele o palito, que a única forma dele livrar e trazer a alma da Nick de volta pro corpo dela seria ele se matando. Que aí, se ele se mata, o desejo dele é cancelado e aí ela volta, sacou? E ele, sabendo disso, ele, covarde como é, gadão escroto como ele não consegue se matar, certo? Ele até tenta com uma arma, aí ele não consegue e tal. Aí ele vai falar com uma amiga dele, aí essa amiga, né, se mostra que era afim dele, o que eu acho totalmente nada a ver, porque, mano, o cara é totalmente retardado. Mas a mina era afim dele e ele não percebia, porque ele era um babaca idiota e era aficionado por essa Nick. E aí a Nick vai lá e mata essa amiga dele na frente dele, esmagando a cabeça dela, sacou, no volante do carro. Então é uma cena maneira pra caralho. Ele vendo aquilo, ao invés de tipo, fudeu, vou chamar a polícia, vou mandar internar essa mulher e ela que se foda. Não, eles vão esconder o corpo da amiga, sacou? E, mano, é uma cena terrível. Maneira pra caralho de assistir, mas ainda assim é uma cena terrível, né? E aí já estamos no último ato do filme, onde ele fala, mano, não tem como mesmo e tal, eu consegui me livrar desse demônio que tá no corpo da Nick. É legal que ele conseguiu conversar com a Nick enquanto ela dormia. Enquanto ela tava acordada, era o demônio. Quando ela dormia, ela falava sozinha, mas era a Nick que tava no inferno sofrendo no lugar do demônio. Entendeu? Então foi tipo uma troca de localização. O demônio saiu do inferno e veio pro corpo da Nick, e a alma da Nick foi pro inferno sofrendo no lugar do demônio. Então, ele, além de estar comendo um demônio, além dele ter amaldiçoado a mina que ele dizia que amava, ele ainda fez com que a menina ficasse no inferno. Ele, sabendo disso, ele continuou com a mina aqui, sabendo que a solução era simples, bastava ele estourar a própria cabeça e pronto, a mina tava livre, ele ia se redimir, né? E vai por mim, se você espera que ele vai se redimir nesse filme, ele não vai se redimir, sacou? Então ele pega um 38, né? E aí ele tenta estourar a própria cabeça, mas ele descobre que ele não tem coragem de fazer isso. Ele tenta atirar no peito, aí não consegue. Ele tenta atirar na cabeça, aí não consegue. A mina gritando na porta do banheiro do lado de fora, e ele não consegue. Aí ele pensa, vou morrer igual o meu gato. Então ele pega um monte de remédio e engole pra tentar se matar de overdose, que claramente é uma das formas mais... Não vou dizer que tem uma forma máscula de se matar, mas essa é a menos máscula que eu conheço. Encheu a cara de remédio, sentou na privada e esperou. Só que ele é tão covarde e tão inútil e tão estúpido que ele no meio desiste e tenta vomitar os remédios. Mas graças a Deus, graças ao Deus de Hollywood do cinema, o remédio já tinha entrado no organismo dele, aí ele tem uma espécie de alucinação. Aí ele sai... E aí os remédios fazem efeito, aí ele acaba morrendo. E isso faz com que a Nick, né, seja liberada. Só que aí a Nick fica maluca e aí vocês vão ver o final. É uma merda. Ninguém fica feliz no final desse filme, já deixo bem claro. Né? A mina que gostava dele de verdade, e ela tava querendo ir pra faculdade. Quando ela descobre que vai pra faculdade, vai contar pra ele, a mina vai lá e mata, sacou? O gato morre, o amigo dele também morre.
Todo mundo morre. É bem maravilhoso o filme. Aconselho, tipo, ver com a namorada é a melhor coisa que tem. Ver com os amigos, ver bêbado, porra, no escuro. Então o que rola? O filme é maneiro, eu aconselho. A nota dele no IMDb tá 8 de 10, eu daria 8,5 de 10, sacou? Porque eu acho que dava pra ter colocado mais algumas coisinhas. O filme é muito nojento, tem muito gore, sacou? Então pra quem não curte muito isso, vômito, cagar, mijo, bicho morto, comer bicho morto, essas coisas. Então eu aconselho que passe longe, porque é um filme pesado, é um filme pra adulto, é um filme pra maiores de 18. Então, de lado ocultista, como eu disse, é o clássico mestre dos desejos. Quando você faz uma amarração e dá errado. Então, se você já teve essa pergunta na sua cabeça, em algum momento da sua vida, e se eu fizer uma amarração e ela der errado, o que acontece? Se você perguntar isso pra pessoa que vai fazer o trabalho, ela vai falar no máximo, o que vai acontecer é que a pessoa não vai querer, não vai pegar a amarração. Só que não, o que pode acontecer é exatamente o que acontece nesse filme, sacou? A pessoa, ela perde totalmente o controle dela. Porque as amarrações são feitas de várias formas diferentes, né? Você muda a mente da pessoa, mexendo com o cérebro dela para que ela não consiga pensar direito. Você pode colocar uma entidade colada nela como um obsessor mesmo, mudando o pensamento dela para que ela sinta a necessidade de ficar com você. Ou seja, qualquer tipo de amarração é ruim, é covarde e ninguém faz amarração para quem ama. Você faz amarração quando você tá obcecado por alguém, quando você já tá doente por alguém e você toparia qualquer coisa pra ficar com aquela pessoa, certo? E nesse filme eu adorei exatamente por isso. Vai mostrar direitinho as merdas que podem acontecer. Então, Obsessão 2025, filmaço, aconselho, certo? Tem na Prime Video, provavelmente. Se não tiver, vocês encontram facilmente os links aí pela interwebs, certo? E essa é a minha análise do filme. Eu queria lembrar sempre para vocês que eu tô na imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. Os nossos podcasts são semanais, eles só não rolam toda semana quando tá rolando aula, né? No grupo de estudos, que aí toda semana tem aula e às vezes não dá tempo de eu gravar os podcasts. E lembrando que quando eu faço análise de filme, eu não entendo porra nenhuma de cinema, certo? Eu tô fazendo uma análise dos filmes que tem alguma coisa relacionada ao ocultismo. Porque eu sou ocultista e disso eu entendo. Então eu consigo ver quais são as correlações que tem ali. Lembrando sempre que Natos Negros é a nossa rede social, onde inclusive tem uma área de filmes, né, que eu coloco alguns filmes lá que são gratuitos, né, pra pessoa ver. A maioria tá no YouTube e também são de terror e coisas do tipo. Já tô montando uma biblioteca lá interessante, certo? E a gente tem o nosso grupo do WhatsApp que é aberto. Então, qualquer pessoa que quiser ir lá discutir, falar sobre o filme, tem lá o nosso grupo do WhatsApp, eu espero vocês lá. E lembrando sempre, né, porque hoje em dia o Brasil tá complicado, então eu tenho que falar que nós temos o nosso Pix. Se você gosta do meu conteúdo, quer que eu continue fazendo, nosso Pix é imperiumfortuna@gmail.com, certo? E a gente tem o nosso Apoia-se, né? Pra quem quiser, tipo, todo mês e tal, ficar ajudando a gente. Porque o nosso canal no YouTube não é monetizado. A gente é mais ouvido no Spotify do que no YouTube. Então, por isso a gente não tem a monetização de seja membro e coisas do tipo. Porque eu não dou muita bola pro YouTube, não. Então, quem quiser ajudar, pode fazer um Pix de 1 centavo, eu agradeço. Todo o dinheiro que a gente recebe é utilizado para manutenção do canal. E a gente tem o nosso Apoia-se, todos os links estão na descrição. E qualquer dúvida é só entrar em contato lá no nosso WhatsApp, certo? Então, galera, eu aconselho, assistam o filme, é muito maneiro. Eu provavelmente vou assistir mais de uma vez. Talvez eu até faça uma maratona, né? Até porque vai sair o novo filme, aquele Fale Comigo, vai sair o Fale Comigo 2, né? Que eu também falei muito bem aqui, então talvez eu faça uma maratona com esses 3 filmes. Então, valeu, galera, até a próxima e fortuna!